Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção da prova que ocorreu neste sábado, dia 1º de julho de 2023, e na cidade de Aquidauana. Amada Aquidauana, um abraço a todos os meus irmãos de Aquidauana. Papai, meu papai, que provavelmente está lá na aldeia de Ipeg. Um abraço, papai, se esse vídeo chegar até você. Um abraço, papai se chama Tertuliano da Silva. Eu sou o Gessé Cortez, sou neto do ou melhor, sou filho, né, do Tertuliano da Silva, sou neto do Otávio de Oliveira. Um abraço aí para a família Oliveira, aí em Aquidauana, né? Sou sobrinho do Jair de Oliveira, do Joel de Oliveira, do Gerson de Oliveira. Um abraço ao Jader, meu primo, a família do Jader, todos aí de Aquidauana, um abraço, que esse vídeo chegue até vocês, que esse abraço desse seu primo, desse seu parente chegue até vocês, tá bom? Para vocês que conhecem esses integrantes aí da minha família, um abraço para você também, porque você também é um pouco meu irmão, tá bom? Então, um abraço a todos vocês. E agora eu vou fazer o procedimento da correção. Antes de nós começarmos, é claro, tem o jabá. Qual que é o jabá? O jabá é o meu curso que está a todo vapor, o meu curso online. Tem turma para você na terça-feira à noite, das 18h30 às 20h30, e tem turma para você também no sábado, a partir das 14 horas, das 14 às 16 horas. Venha fazer o Gramática Descomplicada, venha estudar gramática com o professor Gessé Cortez, que sou eu que vos falo, tá bom? Então, venha estudar gramática comigo. Outra coisa, para você que gostou do conteúdo, você que vai ficar até o final, vai gostar da correção, eu peço a você, contribua com o canal. Nós somos mais de 3 mil inscritos no YouTube, mas eu ainda não sou remunerado pelo YouTube. Eu ainda não recebo nada para fazer esse conteúdo. Então, se esse conteúdo valeu para você, serviu para algum amigo, então contribua com o canal. Vai aparecer daqui a pouquinho o meu QR Code, tá aqui do lado. Opa, tá aqui desse lado aqui o QR Code, eu nunca sei que lado que tá. Tá aqui desse lado o QR Code, para você contribuir com o canal. Contribua com qualquer valor com Gramática Descomplicada. É você que financia o Gramática Descomplicada. Ou então, se você preferir, vai ficar a minha chave Pix aqui na descrição. Também o link para o meu grupo, tá? O meu grupo de divulgação do meu curso Gramática Descomplicada, onde a gente troca ali provas, informações, tal, né? Informe sobre concurso público e assim por diante. Para você que está se preparando para a prova de Nova Andradina, vai aí uma prova em nível superior, a prova de psicólogo. Assim chegou ao meu conhecimento, porque eu não tenho a capa da prova, tá, meus amigos? Então eu tô confiando. Eu acho que também tem aqui uma linha que dá para entender que a prova é de psicólogo, tá bom? Bom, então contribua com o canal, tá? Está aqui o link na descrição da minha chave Pix, é o meu e-mail, o e-mail é prof.gessecortez@gmail.com, tá aqui na descrição. Contribua com o canal e vem estudar comigo. Vem estudar com o professor Gessé Cortez no Gramática Descomplicada. Vamos à correção? Vamos lá então, meus amigos. Aqui a prova de psicólogo, prova em nível superior, prova que ocorreu hoje, sábado, dia 1º de julho de 2023. A gente tem o texto cabeça e logo de imediato o que a gente tem? As questões de lacuna, tá? Então vamos analisar uma por uma? Uma por uma. Vamos ver se eu dou fazer diferente, vamos dar um gás aqui. Isso, olha lá, um zoom aqui, para o negócio ficar melhor. Dá uma olhada aqui. A primeira lacuna diz respeito à seguinte crase, ó. De forma livre e pessoal, a partir de fatos. Bom, partir, meus amigos, é verbo, tá? Então, não tem crase, tá bom? Então, a gente já vai eliminar. A letra A, você já pode eliminar a letra A. Deixa eu eliminar para você aqui. Você já elimina a letra A, já elimina a letra D, tá bom? Não tem crase, já está eliminada já, tá? Aí, você já vai imediatamente para a próxima. A próxima é outra crase. Ó, corresponde a um meio termo. Meio termo é masculino, está precedido de artigo indefinido, também não tem crase. Então, não pode ter crase. Cadê aqui, ó? Ó, então, a gente já fica sem a letra E, que está dizendo que tem crase, e a gente já fica sem isso mesmo. Então, já estamos sem a letra D, a letra E e a letra A. Nós estamos entre a letra B e a letra C. Essa é a marcação do candidato, tá? O candidato faz a prova, tira o print da prova e manda para mim, tá? Esse tipo de prova que eu tenho acesso, tá bom? Então, tá bom. Dá uma olhada aqui. Agora vamos para o próximo. O próximo é o onde ou que, tá? Então, o que acontece aqui na questão? Diz assim, ó,
Faz comigo aqui, ó. Fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal do autor. Não pode ser onde. Ele colocou onde aqui, mas não pode. Por quê? Porque o onde só diz respeito a lugar. Então, nós temos uma mania de usar uma falsa erudição, de usar o onde em qualquer circunstância. O onde ele só denota lugar. Então, aqui é o pronome relativo que. A gente já sabe a resposta, tá? Então, vou eliminar aqui as que eu acabei de marcar, tá? Vou eliminar. E já vou eliminar, ou melhor, já vou marcar a alternativa correta. É a letra C, tá? Então eu já sei qual que é. Se eu quisesse já passar adiante, eu já poderia, tá? Então você que vai fazer sua prova de Aquidauana amanhã, então esse é um macete, tá? Você vai eliminando. E aí, bom, eu já sei qual é a resposta. O onde é uma falsa erudição. Note aqui que eu tenho vários repetindo o onde, mas só que onde repete o onde são, no caso... dois com crase, que não pode ter crase, e um com crase que não pode ter. Nós estamos entre a letra B e a letra C. Agora a gente vai configurar a letra C de uma vez por todas. Por quê? Porque envolve juízos implícitos e explícitos, ainda com base nas fontes mencionadas. Então, quem são mencionadas? As fontes, tá? Então, não pode ser mencionado. Não daria, porque não tenho dois substantivos, o único substantivo são fontes, o que configura ainda a letra C. Aí, de novo, eu tenho aqui fatos expostos, o que configura ainda a letra C. E aqui uma ocorrência de cujo, né, que agora já está eliminado, a gente já sabe qual que é a alternativa correta. Mas nota aqui o sentido de posse, sendo o dogmatismo do editorial cujo eixo, quer dizer, o eixo do editorial, sentido de posse, a correta é a letra C, tá? Vamos agora para o número 2. Em relação à coesão referencial, está corretamente indicada a alternativa. Notem que ele vai dizer que no segundo parágrafo, primeiro retoma Muniz, Sodré, e segunda retoma Maria Helena. É uma pegadinha, quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Agora a gente vai ter que ler o texto todo, tá? Os autores são, no caso, os autores mencionados é o Rabassa e Barbosa. A gente vê que são homens, tá? É o Carlos Rabassa e o Alberto Barbosa. Rabassa e Barbosa, 2002, definem crônica como texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal a partir de textos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades, etc. Citando a obra técnica de reportagem de Muniz Sodré, então o Rabassa citando Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari. Os autores esclarecem os dois, Rabassa e Barbosa, esclarecem que esse gênero textual corresponde a, abre aspas, para Rabassa e Barbosa. Esse gênero textual corresponde, tá? Cadê aqui? Corresponde a um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade. Qual que é o primeiro? Jornalismo, tá? Da segunda, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos, tá? Que, no caso, a segunda é a literatura. Então, não diz respeito aos mencionados Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, tá? A expressão esse gênero, segundo período, retoma a crônica do primeiro. Vamos ler o segundo período? Citando a obra técnica de reportagem de Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, os autores esclarecem que esse gênero textual, quem que é o gênero textual? A questão aqui é crônica. A resposta correta é a letra B. Vamos continuar? O termo fontes retoma jornalismo e literatura. O fontes está no quarto parágrafo. Olha aqui, ó, fontes, tá? Olha aqui o que o fontes retoma. Vamos ler aqui? Acrescenta o quê? O ponto comum entre a crônica e a notícia, ou a reportagem, é que o cronista, assim como o repórter, não prescinde do acontecimento, mas, ao contrário deste, aquele paira sobre os fatos, fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal do autor, onde envolve juízos implícitos e explícitos, ainda com base nas fontes mencionadas. Então, as fontes mencionadas não diz respeito a essas palavras, diz respeito, sim, ao Muniz Sodré, o que ele falou, e a Helena Ferrari, e o Rabassa e Barbosa, tá? Então, não. Então, tá errada a letra C,
tá? Não retoma nem jornalismo e nem literatura. No segundo período, os autores retomam Muniz, Sodré... Não, os autores do texto são Carlos Rabassa e Alberto Barbosa. Errado, tá? E no terceiro período do texto, deste retoma acontecimentos. Vamos ver o que retoma o deste? O que ele falou? Terceiro período. Vamos lá? Deste. Acrescenta que o ponto comum entre a crônica e a notícia ou a reportagem é que o cronista, assim como o repórter, não prescinde do acontecimento, mas ao contrário deste, aquele... Então vamos lá. Quem que é o deste? O deste é o repórter, tá? E o aquele é o cronista, tá bom? Então não retoma acontecimento. Errado, tá? Pronto. Está feita aqui a ilação do texto. A resposta correta é a letra B. Vamos lá, vamos para o próximo. Diz assim, a prova também é inclinada, por mais que eu aproxime, a primeira parte fica longe, né? Assinale a alternativa correta quanto à classificação do termo oracional. Diz assim o primeiro. No terceiro período, o sujeito de explicam é composto Muniz, Sodré e Maria Helena Ferrari. Não. Quem explicam, tá? Olha só, quarto período. Quem explicam são os autores, tá bom? Então, neste caso aqui, não diz respeito a eles. Ainda com base nas fontes mencionadas, explicam. Quer dizer, na verdade, é todo mundo, né? É tanto o Carlos Alberto, quanto o Gustavo Barbosa e o Munhoz e a Helena Ferrari, tá? Então, não, tá errado. Do jeito como tá aqui, tá errado. Pela atualidade informativa, é agente da passiva, segundo período. Vamos lá? Aqui, ó. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade afirmativa. Notem que interesse é um substantivo, então que configura pela atualidade como um complemento nominal. Tá errado, agente da passiva. Diz que pela atualidade afirmativa é objeto indireto. Não, é um complemento nominal. Está errado. Pela opinião do autor, ele falou que é agente da passiva. Vamos achar aqui, segundo período, pela opinião do autor. Vamos lá? Pela opinião do autor é quarto período, perdão. Quarto período está aqui, ó. Você sabe fazer isso, né? Olha aqui, ó. Ó o que o candidato fez, ó. O período a gente encontra da letra maiúscula ao ponto final. Ele colocou segundo aqui porque ele terminou aqui, ó. Tá vendo? Aqui começou o terceiro período, tá vendo? O candidato colocou aqui. O candidato tá treinado, velho. E aqui começou o quarto período. Foi até ponto final, tá? Então é o quarto período. Tananana, ó, pela opinião do autor. Então notem que cujo eixo é construído pela opinião do autor. Então constrói-se o eixo, tá? Então o eixo é o sujeito paciente, o é o verbo auxiliar, construído é o verbo principal e pela opinião do autor é o agente da passiva. Então a alternativa correta é a letra D, tá? No quarto período, o sujeito de explicam é indeterminado, negativo. Não pode dizer isso. Por que não pode dizer isso? Porque nós estamos mencionando os dois autores mais os dois autores que foram mencionados também pelos autores respectivos do artigo. Então não. Tá errada a letra E, correta a letra D. 4. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração, que representa a opinião da empresa jornalística. Esse aqui, ó, que representa a opinião da empresa jornalística. Deixa eu tirar. Esse aqui, tá? Nota então, o eixo é construído pela opinião do autor, que representa a opinião da empresa jornalística. Eu pergunto para você, quem que representa a opinião da empresa? O autor. Então, neste caso, é um pronome relativo e nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva, que se ela tivesse vírgula, ela seria restritiva. Contudo, foi usado parênteses, que nesse caso cumpre a função de vírgula. Então, a resposta correta é a letra A. Letra A, alternativa correta. Processo de formação da palavra, enfoque, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque o candidato, você vê que ele marca prefixal. Então, o que ele racionou? Foco em o prefixo. Contudo, a gente já tem em língua portuguesa o verbo enfocar. Se eu tenho o verbo enfocar, então enfoque é o meu substantivo abstrato e ele é uma derivação regressiva, tá? Então, se eu tenho o verbo enfocar, então eu tenho o substantivo abstrato enfoque. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. No texto, o enfoque. Então, substantivo abstrato, derivação regressiva, tá? Correta, letra C.
Número 6, a classe de palavras interesse, atualidade e enfoque está corretamente indicada na alternativa. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, né? Interesse, segundo período, vamos lá? Acho que o candidato aqui sublinhou para nós aqui. Deixa eu tirar aqui, eu estou sublinhando um monte de vezes aqui, deixa eu tirar para não te confundir, tá? Pronto, aqui, ó. Tira aqui, tá. Segundo período, interesse, atualidade. Interesse, segundo período, vamos lá? Citando a obra técnica de reportagem de Maria Helena Ferrari, os autores esclarecem que esse gênero textual corresponde ao meio termo entre o jornalismo e a literatura. O primeiro aproveita o interesse, substantivo, correto, da atualidade, tá? Pela atualidade, substantivo, correto, tá? Substantivo, substantivo. E enfoque também é um substantivo abstrato. Então, o que nós temos? Nós temos substantivo, substantivo. Correto. Notem que a letra C e a letra D, nós temos duas alternativas corretas, tá? Então, na hora lá da revisão, nós temos duas alternativas corretas. Ou melhor, duas alternativas citadas. Acredito eu que não tem como a gente entrar com recurso, tá? Por quê? Porque as duas estão erradas. Então, você vai falar que você ficou confundido entre a C e a D, porque as duas são erradas, você não sabe reconhecer um adjetivo e um verbo, entendeu? Então ele é substantivo, substantivo, substantivo. Jessé, enfoque não é um ato, enfoque não é verbo? Não, não é. Enfoque é um substantivo abstrato. Por quê? Porque você ainda não fez o Gramática Descomplicada. Vem estudar comigo aos sábados, às terças-feiras à noite. O curso é online, não falei isso, né? O curso é online, cara. Você pode estudar de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Tem um aluno lá no interior de Goiânia, interior de Goiás, tem um aluno no interior do Paraná, tem um aluno no interior de São Paulo, tem um aluno no interior de Santa Catarina. Você está perdendo tempo. Venha estudar comigo, você do interior. Agora você pode estudar com o professor Gessé Cortez. É só se inscrever no Gramática Descomplicada. Quer informação? Clica aqui no link da descrição. Na descrição é o link de divulgação do meu curso. Lá a gente fala de preço, ó, preço, importante, preço. Substantivo, substantivo, substantivo. Substantivo abstrato, depois de correr, alternativa correta, letra A. 7. A informação verdadeira sobre as relações de sentido estabelecidas no texto encontra-se na alternativa. A expressão não prescinde equivale a não abre mão, tá? Se algo é imprescindível, algo que não é que você depende, é algo que você não pode abrir mão, tá? Então, o correto é a letra B. Entre as palavras implícito e explícito, há uma relação de paronímia. Não. Há uma relação de antonímia. Algo que é implícito é algo que está subentendido, algo que é explícito é o seu contrário. Então, ela é antonímia, ela não é paronímia, tá? Entre as palavras implícito e explícito, há uma relação de homonímia. Não é homônimo, não é um parônimo, ela é um antônimo, tá? É aquilo que é implícito e aquilo que é explícito. E aqui, nota aqui que a gente tem um errinho, né? O ponto comum entre o cronista o repórter, a objetividade. Então, se alguém evocar a letra E como correta, não pode ser, porque ela tem erro até de digitação, tá? Tá errada a digitação, tá bom? Mas não confunde, porque realmente ela também não tem Lé com Cré, né? A alternativa correta seria a letra B, tá bom? Muito bem, terminei a primeira página. Vamos para a segunda página, tá? Olha que curioso. Muitos estudiosos afirmam que um texto é, em geral, resultado de tessitura de várias vozes, que podem ser ou não mostradas e demarcadas nele, mediante o emprego de algum recurso linguístico, tá? Ou gramatical. No texto em questão, há pelo menos 3 vozes. Quem? O cara que escreveu. A hora que ele cita os 2 primeiros lá, né? Os 2 primeiros citados, e depois o rapaz e a menina, tá? O texto há pelo menos 3 vozes demarcadas. O do elaborador da questão, os dos autores do dicionário, que são aqueles nomes que vão no final do texto, esse aqui, ó, o Carlos e o Gustavo, Carlos e o Gustavo, tá? E a da fonte bibliográfica a que estes, o Carlos e o Gustavo, recorreram para compor o verbete crônica. A voz dessa fonte, ó, dessa. Então é a fonte, ele usou a palavra fonte ainda. Então a gente está falando da fonte que o nosso Gustavo e o nosso Carlos utilizaram. É demarcada no texto pelo uso de aspas simples, tá? Então, você que não sabe, as aspas, elas têm uma função. Qual que é a função? A citação textual. Só que neste caso, eu tenho alguém que cita outro alguém.
Então ele é feito com aspas simples. Vamos lá? Rabassa e Barbosa definem crônica como um texto jornalístico desenvolvido de forma abre aspas para Rabassa e Barbosa, tá? A partir de acontecimentos, com teor literário, político, papapá, etc. Citando a obra técnica, quer dizer, o Rabassa e o Barbosa citaram a obra técnica de reportagem de Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari. Os autores, quem esclarece? Rabassa e Barbosa. Esclarece que esse gênero textual corresponde a, abre aspas, para o Rabassa e Barbosa, um termo entre o jornalismo e a literatura, aspas simples. Por quê? Porque agora o Rabassa e o Barbosa estão citando Muniz e Maria Helena. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade informativa. Do segundo, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos. Você nota aqui, dá para ver aqui, 3 aspas. Vou chegar bem perto para você ver. Opa, não era para... Olha aqui, ó. 3 aspas, tá? É o que a gente chama de aspas simples. Então, nós temos aspas duplas e aspas simples, tá? Então, aqui fechou-se aspas simples e aspas duplas. A resposta correta é a letra E. Então, número 8, letra D, perdão. Letra D, aspas simples, tá? Conforme havia citado. 9, vai para o 9. Diz assim: no comentário sobre a pontuação do texto está correta a afirmativa. No terceiro período, a falta vírgula entre acrescentam e o quê? Não pode ter vírgula. Porque quem acrescenta alguma coisa. Nós temos um verbo transitivo direto. E depois a gente tem na sequência uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aqui, cara, aqui, ó, pra você ver, tá? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então não pode separar o verbo do seu objeto direto. Assim, eu não sei ver isso que você está falando. Então vem estudar com gramática descomplicada, meu amigo. Você está perdendo tempo, tá? Meu aluno gabaritaria isso daqui. Vamos lá. Os alunos que completaram o curso, tem mais essa também. Vamos lá. Diz assim o segundo, a letra B. No segundo período, os 2 pontos foram empregados para anunciar uma citação negativa. Em nenhum momento isso é feito, tá? Vou lá para o segundo período, 2 pontos. É uma explicação, tá? Dá uma olhada aqui no segundo período. Cadê ele aqui? Tá aqui. Tá. Aqui, ó. Um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Agora eu vou explicar o que é o jornalismo e a literatura. Do primeiro, que é o jornalismo, aproveita o interesse. Está explicando. Tá errado. O que ele afirmou tá errado. Tá? Vai imediatamente para a letra C. Após informativa, segundo período, o correto seria o uso do ponto final e não de vírgula. Se tá a vírgula lá, então não vamos atrapalhar o cara. Não é o caso. Tá? Informativa, segundo período. Você quer ver? Eu mostro para você. Olha só a informativa aqui. Ele colocou uma vírgula, ó. Informativa, vírgula, da segunda. Não, ponto final. Por quê? Porque está explicando o que é o primeiro e depois ele vai explicar o que é o segundo. Então faz tudo parte do mesmo período. Então não pode ter ponto final. A vírgula está corretamente empregada, tá? Nesse caso. Agora olha o que ele vai falar. Assim como explicam que tem vírgula, depois de esclarecem que também deveria ter vírgula. Não, já vou te dizer que não. Por quê? Porque depois desse que vem um advérbio. Aí ele separou o advérbio. Depois desse que, não tem advérbio. Você vai lá e confere, cara. Não pode ter vírgula, tá bom? Agora, dá uma olhada ao curioso da letra E. No segundo período, deveria haver uma vírgula após da segunda, a fim de garantir o paralelismo e a vírgula após informativa. Após poderia... Não, tá vendo? Ó, esse daqui ficou mal... Como é que eu posso dizer? Mal redigido. Não houve capricho, né, na hora de fazer a correção da prova, na hora de fazer. Por quê? Porque isso aqui passou. Nota que repetiu poderia. Então você... Vou ficar repetido, vou falar a terceira vez. Você poderia entrar com recurso dizendo que ela foi mal redigida, tá? Então, olha lá. E a vírgula após informativa poderia. Esse poderia não deveria estar aqui. Isso aqui ela foi mal corrigida. A prova foi mal corrigida. Esse poderia aqui tem que tirar daqui, ó. Contudo, o que ele está dizendo? Olha, eu vou traduzir o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó. Que aqui eu tenho uma explicação. Vai, jornalismo e a literatura. Do primeiro, tá vendo a vírgula? Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade informativa. Ao invés da vírgula, ponto e vírgula, que seria o seu uso correto. Da segunda, vírgula também, para imitar o do primeiro. Imita o projeto de ultrapassar o simples fato. O que ele está propondo é correto.
só que houve um erro de digitação, tá? Então ele repetiu a palavra aqui, ó. Ele colocou uma vírgula após informativa, tá? E a vírgula, desculpa, após informativa, poderia ser substituída por ponto e vírgula, correto. Mas esse poderia estar demais. Então é um erro aqui de digitação, tá? Então, para você, a alternativa correta é a letra E, os outros não podem. Mas há esse erro aqui na redação, tá bom? Vamos lá, há no texto uma palavra que foi empregada no seu sentido conotativo. Em qual alternativa se indica essa palavra? Paira. Paira. Por que paira? Porque quem paira não sei como é que você chama aí, é pipa, pandorga, papagaio. Quem paira é ave. Quem paira é folha ao vento, tá? Então, neste caso aqui, então, a palavra não paira. Então, sentido conotativo. Prescinde não foi, meio termo não foi, amenidades não foi, dogmatismo não foi, tá? 11. Em qual das alternativas se inicia uma palavra cujo processo de formação é composto por justaposição? Meio termo, tá? Por quê? Porque meio e termo estão separados por hífen. Meio, neste caso aqui, é metade, é numeral, é a metade, tá? E o termo, se a palavra fosse feminina, por exemplo, que acontece no futebol, né? Ele é meia direita, quer dizer, ele é da metade do campo para a parte direita, e seria meia. Então, nesse caso, meio termo, que prova que o meio é um numeral, não é advérbio. Então, meio termo, tá? Que é um termo pela metade, tá bom? Então, é um processo de justaposição editorial, não é prefixo, tá? Ultra é prefixo. Reportagem não tem, acontecimento também não tem. Então, no caso aqui, seria a letra C, tá? Vai para 13, faz a 13, ou melhor, desculpa, 12. Diz assim, qual é a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal, tá? Como não havia muitas vagas, correto, não se imaginava que fosse haver tantos candidatos inscritos, errado. Tantos candidatos inscritos, errado. Como não haviam muitas, errado. Verbo haver no sentido de existir não pode. Já vai para outra. Considerados os critérios, correto, de avaliação e de nível de informação dos candidatos inscritos, errado, errado. Letra D, considerado, errado, porque os critérios são considerados. Errado, errado, errado. Letra E. Considerados os critérios de avaliação e o nível de informação dos candidatos inscritos, não é exagero afirmar que a maioria será aprovada. Quem será aprovada? A maioria. Correta, letra E. Muito bem, parabéns ao candidato. 13º, a alternativa correta quanto à regência, tenho certeza de que, correto, você assistiu ao jogo. Você assistiu ao jogo, correto, resultado péssimo, certo? Então, a alternativa correta, letra A. Tenho certeza de que, correto, assistiu o jogo, errado. Quem assiste, assistia. Tenho certeza que, errado. Quem tem certeza de alguma coisa. E aqui também é ao jogo, errado. Se visa não, quem visa a. Se visa a um futuro, errado. Letra E, repetiu o mesmo erro. Se visa a um futuro, errado, tá? O correto é a letra A. 14. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego, presença e ausência do acento indicativo de crase, tá? Ao ver a placa aqui da UANA A, não pode. Por que não pode? Porque não tem a palavra distância. Então, quando a palavra a palavra distância não está presente, o que você tem? Você tem as nossas unidades de medidas, que são masculinas. Então, neste caso, quilômetro é masculino, tá errado. De dezembro a março, não pode, porque aqui é erro de paralelismo, é D, então não pode ter crase aqui. Ainda demoraríamos 2 a 3, não pode, que aqui foi D, não pode. Bancos funcionam de segunda a sexta, não pode, ó, foi D, erro de paralelismo, não pode, tá? Bancos funcionam de segunda a sexta, correto. O horário de atendimento é das 10 horas às 15 horas, correto, correta a letra E. Pronto, ó, conhecimentos específicos de psicólogo, a prova é de psicólogo mesmo, não tem capa da prova, foi tirada uma foto e enviada a prova para mim. Eu espero que você tenha gostado, esse é o gabarito. Vou falar com toda sinceridade, eu sou o professor Gessé Cortez, eu posso estar errado. Quem falou que o professor Gessé sabe tudo, entendeu? Mas está aqui, espero que te ajude, é um gabarito preliminar, tá bom? Mas eu sou capaz de dizer para você que se qualquer coisa diferente disso, irmão, tem que anular, tá bom? Beleza, então?
Meus amigos, essa foi a correção da prova de Aquidauana em nível superior. Eu sou o professor Gessé Cortês e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.